Amém, Senhor. Vamos receber o ensaio dessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz de Deus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a gente foi uma bênção a gente ter esse recesso da quarta-feira de semana passada. Foi tanto uma bênção na vida dos irmãos aqui, da pastora, como da nossa vida também. Porque, tipo assim, Deus deixa a gente um tempo de molho para a gente refletir em muitas coisas. E Deus trouxe para mim essa revelação através da palavra, que a gente tem que trazer assim a correção e o juízo da palavra de Deus. As bênçãos já estão sobre as nossas vidas, porque elas vêm e nos acompanham. Amém? Só que a gente tem que alertar também as pessoas acerca do que está vivendo dentro das congregações e fora. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus falou fortemente ao meu coração, porque a gente não deve falar assim, Deus falou à minha mente. Não, Deus fala através dos nossos corações, porque é Deus que sonda os nossos corações. Então Deus falou fortemente essa mensagem que Deus permitiu trazer hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso tema hoje, desse estudo, é assim, ó, o desinteresse e os falsos profetas. Amém? Irmãos, eu pedi aos irmãos para abrir em Amós 3, para dar uma para o Senhor Jesus. Se os irmãos não ficam preocupados, não quer saber que ela não é marcada, então eu tenho que demora um pouquinho para procurar mais rápido, tá bom, irmãos? Amém? Amós 3:7, está escrito assim, ó. Com certeza, na minha versão está escrito assim, ó, com certeza, Adonai, o Senhor, soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Amém? Amém. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui mais uma vez no seu livro, para poder também, Senhor Deus, estar em comunhão uns com os outros e também para estudarmos a tua santa palavra. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa, através de mim e dos irmãos, nos dar a revelação da tua santa palavra, que é aquilo que precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus fala aqui com clareza que Deus não faz nada sem primeiro revelar os escolhidos dele. Os profetas. Naquele tempo, os profetas eram os escolhidos de Deus, porque o sacerdote era escolhido de Deus, o rei também. E Deus revelava a estes. Mas sempre que Deus queria falar com o rei, ele mandava o sacerdote primeiro oferecer um sacrifício e depois Deus pegava e falava com o profeta. O profeta pegava tudo ali para o rei, igual aconteceu com o rei Davi. Hoje, os escolhidos de Deus, os profetas de Deus somos nós. Porque nós temos que trazer a palavra de Deus. A maior profecia que tem sobre a vida dos homens é a palavra. Só que, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, tem que se multiplicado um número grande de falsos profetas. E aqui, ó, em Deuteronômio 18:14, a gente vai lá. Só que só para deixar para os irmãos essa meditação aqui, ó, a maior culpa de haver muitas profecias mentirosas e falsos profetas é a pessoa preguiçosa. O maior culpado é a pessoa preguiçosa. De haver tantos profetas mentirosos e de tanta profecia enganosa. A maior culpa somos nós, com as nossas preguiças. Olha só, a preguiça de ler Bíblia, a preguiça de orar e a preguiça de jejuar. Se cada um tomar a sua cruz e carregar, não vai haver tantos falsos profetas no nosso meio. Amém, irmãos? Irmãos, se o irmão aqui agora, nesse momento, está precisando ouvir algo de Deus, deixa de comer um pouquinho, deixa seu Deus, seu estômago, e vai lá e jejua não sei quanto tempo, se você tem um problema de saúde, no caso, uma gastrite, faz um jejum até meio-dia, e depois vai lá ler a palavra de Deus em jejum, porque Deus vai te revelar ali, através da Escritura.
Não precisa ser através de um profeta e pedir a profecia. Porque muitas das vezes, irmão, nós vamos acompanhar que você vai ver se eu estou mentindo, ou se é a palavra de Deus é que está mentindo, ou se é o ser humano, ou quem que é. Porque tem muita gente que fala que a gente é mentiroso quando a gente traz a verdade. Tem muita gente que não aceita quando a gente traz a verdade. Tem muita gente que, com ignorância, endurece o coração e fala que é mentira. Então, irmãos, a gente tem que falar para essas pessoas para elas brigar com a Bíblia. Brigar com o próprio Deus, porque é Ele que mandou, através dos profetas, através dos apóstolos, escrever essas mensagens. Irmãos, se a gente prestar atenção na Bíblia, aqueles homens que Deus inspirou para escrever a palavra de Deus, somos verdadeiros. Eles não mentiram, nós mentiram. Nós mentimos o tempo todo. Nós deixamos a soberba entrar no nosso coração, a ganância, o orgulho, o ódio, tudo quanto é coisa, raiz de amargura. Depois querendo enganar o nosso corpo, falando que é Deus que mandou. E não é assim que funciona, porque a palavra vai nos dizer, amém? Vamos lá, ó. Deuteronômio 18, 14, a gente vai lá em diante. O título diz assim, ó. As fronteiras e as testemunhas. Ó, 14, ó. Não deslocarás os marcos de divisa de propriedade do teu vizinho. E os teus antecessores estabeleceram na herança que irá receber na terra cujo a posse teu Deus te concede. Olha só, irmãos. Aqui ele já está deixando um oráculo para aquele povo. Ele está falando assim, que a pessoa não pode mudar o que já foi falado. Não pode mudar o que já foi pregado. O próprio Deus está falando para aquele povo ali, que não pode mudar aquelas leis que foram estabelecidas ali naquele lugar, pelos antepassados. Então aquele povo ali, para herdar a terra e viver a vontade de Deus, eles têm que fazer aquilo que foi pregado lá atrás. Eles não podem mudar mais. Aí aqui, ó, vamos continuar. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Está vendo? O próprio Deus está falando que só uma pessoa não é capaz de condenar a outra de um crime ou delito. Então, irmão, fiquei sabendo que fulano falou isso de você. Só eu que sou testemunho. Cadê o fulano para continuar ali falando? Aí vai lá por causa disso que gera morte, irmão, no nosso meio. Porque a pessoa chega para entregar uma coisa para a outra, que outra falou, mas não tem a outra para comprovar. Amém? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Irmãos, congregação. Eu chego para o pastor, o líder da congregação, e falo assim, pastor, fulano de tal está em pecado. Deus mandou falar para o senhor que fulano de tal está em pecado, eu não tenho outras testemunhas para confirmar aquilo, e a pessoa às vezes está lá quietinha, orando e jejuando e buscando a Deus com firmeza, e o pastor vai lá e exclui ela. Irmãos, é uma congregação, diante da congregação o próprio Deus fala que tem que ter as testemunhas. Paulo fala isso lá na frente. Agora aqui, no Antigo Testamento, era assim também no meio da congregação. Quando levantava a tenda da congregação, não podia acusar uma pessoa sem ter mais testemunha. Amém? Quando acusaram a Acã de ter levado o anátema, tinha mais gente comprovando, e o próprio Deus falou. No arraial para todo mundo. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém acusando de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Deus, na presença dos sacerdotes e dos juízes, que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso. Se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira que pela própria planejava punir o seu próximo. Eliminará, pois, o mal do meio de Israel. Amém, irmãos? Então, irmãos, se a pessoa está dando um falso testemunho e ela não comprova aquilo ali não comprova no coração de ninguém, e aquilo ali é mentira, então você tem que tirar aquela pessoa do meio da arraial. Aquela pessoa não merece continuar no meio da arraial. Amém? Irmãos, eu li o 19, agora eu vou ler o 18. Amém? Vamos lá para o 18 agora. Amém.
Aqui, ó, o 18 e o 14 aqui fala, ó. O profeta de Deus, o Senhor. Aqui, ó, 14. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quando o povo ia ali conquistar um lugar ali, muitas das vezes ele se contaminava com aquelas coisas daquele lugar e dava ouvido àquelas visões e aquelas pessoas pagãs. É assim, irmão, o irmão vai sair dessa congregação aqui, vai fazer visita em outra congregação lá. E lá não prega o evangelho. Lá o povo é pagão. E aí você muitas das vezes se contamina com aquelas coisas e traz para dentro do arraial. Amém? Vamos lá. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Quanto a nós, isso não é permitido para nós. Porque, ó, Deus, o teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis. Portanto, é o que tinhas rogado a Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando subiram suplicando em assembléia. Não posso continuar ouvindo a voz de Deus, o meu Senhor, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Irmãos, o povo está pedindo um profeta para revelar para eles as coisas de Deus, porque eles não suportavam do próprio Deus ser revelado. Hoje, para nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a gente tem aqui, ó, a palavra de Deus, para a gente entender tudo que foi realizado no meio daquele povo antigamente e no nosso meio hoje, através dos profetas e através dos apóstolos. E tem muita gente que quer ouvir a profecia daquele homem em vez de ler a Bíblia. Ele quer resolver tudo através de um ser humano de carne e osso. E Deus já falou muitas vezes através daquele povo para não procurar alguém senão o próprio Deus. Irmãos, olha a continuação aqui, ó. O 18, vamos ler o 18 aqui. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e eles lhes comunicarão tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedireis conta. Todavia, um profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Está vendo, irmãos? Então eu chego aqui para o irmão aqui na congregação e faço assim, mano, Deus mandou te falar tal coisa. E Deus não mandou. Deus não mandou. Antigamente era apedrejado, era morto. No dia do juízo vai prestar conta. Vai prestar conta para o próprio Deus, porque ele falou aquilo que subiu no coração dele através do seu próprio ego, da sua ganância, da sua soberba e da sua condição pecaminosa. Ele não falou por intermédio de Deus, às vezes por ira no coração, qualquer coisa. Mal profecia para nós, nos nossos tempos, é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outro Deus, terá que ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vão saber de tal palavra? Que tal palavra não é palavra do Senhor. Eles perguntam a Deus, né? Aí Deus vai e responde. Se o profeta falar em nome de Deus, mas a palavra não se cumprir, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Está vendo? O profeta ele falou com arrogância no coração. E o próprio Deus está falando que não é para temer esse profeta. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então diante disso, o que nos leva a crer nos homens hoje em dia e nas profecias é a nossa preguiça. É a falta de vontade de ler Bíblia. É a falta de vontade de jejuar. Porque, irmãos, você quer ouvir a voz de Deus? Se santifica hoje e amanhã Deus fará proezas no meio de vós. Você quer ouvir a voz de Deus? Se separa do mundo e começa a buscar de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. E na hora que você abrir a Bíblia, Deus vai falar fortemente ao teu coração. Isso é experiência própria de qualquer pessoa piedosa em Cristo. Se você pegar a vida de Paulo, de Pedro, de todos os outros, aqueles ali Deus falou com eles. Não houve engano e erro no coração daqueles homens, não. Por isso que Deus permitiu eles trazer para a gente profecia. Permitiu eles trazer para a gente a palavra. Agora pega aí os de hoje. O cara, por causa de um pix, ele revela algo para você que não vai acontecer. E você, com desejo daquilo no coração, você vai lá e faz o pix. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses
do 20 ao 21, fala assim que a gente tem que examinar e receber as coisas, as profecias. A gente tem que receber sim as profecias, só que a gente tem que examinar elas. A gente tem que examinar as profecias para ver se aquilo ali vem de Deus. Então a gente tem que receber toda a profecia que vier da boca do homem. Sim, só que a gente tem que examinar nas escrituras se aquilo vem de Deus. Porque às vezes vem do diabo, às vezes vem do egoísmo, às vezes vem da ira do coração daquele homem contra a vida de alguém. Vamos lá, ó. Aqui, ó, o falso profeta, todo falso profeta gosta de pregar contextos isolados e acrescentar o que lhe convém. Todo falso profeta gosta de pegar texto isolado e acrescentar aquilo que lhe convém. Irmãos, aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Todo falso profeta gosta de ler o texto só até onde agrada a ele, só até onde ele pode ter domínio sobre o povo. Todo falso profeta ele só fala aquilo que ele pode falar para poder se engrandecer e encher seu ego. O falso profeta ele não pega o texto completo da palavra, amém, Deus abençoe. Aleluia. O falso profeta, irmãos, ele não pega um texto completo e vai lá, estuda aquele texto e tira do texto o contexto remoto e o imediato. O remoto é onde fala das coisas que passou antes de tudo aquilo. E o imediato é as coisas que estão acontecendo naquele exato momento. Ele não pega e faz isso. O que ele faz? Ele fala assim, não, mas Deus quer que seja assim. E pronto, acabou. E ele vai prestar conta disso, porque a própria palavra fala. Vamos lá, irmãos. Ezequiel 13, do 1 ao 16. A mensagem aqui, irmão, muitas das vezes pode ser chata, mas aqui é um estudo que nós estamos fazendo para a gente aprender a pregar para o povo de fora. Para a gente aprender a lidar com situações onde há engano e erro. Amém? Amém. Aqui, ó, Ezequiel 13. 13. Amém. Ó, em Ezequiel 13. Está escrito assim, ó. A gente vai ler no 16, escrito assim, ó. Deus condena os falsos profetas. Mais tarde veio a mim a palavra do Senhor nestes termos. Filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a estes videntes que falam apenas sobre o que imaginam. Está vendo? É um pecado, só. Você imagina tanta coisa, você pega aqui. A gente tem imaginação fértil, irmãos. Nós temos imaginação muito fértil. Se você ficar o dia inteiro no Instagram, você vai imaginar tanta coisa, que você vai passando no feed ali, vai imaginando, o diabo vai soprando, e você vai vendo aquilo ali. Daí a pouco você pega a Bíblia para lá e você vai só interpretar a lambança ali. Você vai pegar um texto ali que é de uma guerra ali que aconteceu, e você vai começar a ter umas ideias loucas ali sobre aquilo. Se você ficar aqui acompanhando esses falsos profetas da mídia aí, você pega a Bíblia e vai acreditar que aquilo ali, que é a lambança que você está pregando, porque você pega um versículo isolado e mostra para você que você vai prosperar, que você vai vencer. Só que se a gente examinar a Escritura, o tempo está acabando. O tempo está findando, irmãos. Eu vou falar a verdade. Está aí o pastor Alvino, a pastora Cláudia aqui, são os mais velhos entre nós aqui, e no caso dos nossos anciãos de hoje aqui. Sério, irmão, sério, sem brincadeira. Pergunta para eles dois aí que se eles, na vida deles, eles passou por um tempo quente igual esse de hoje. Pergunta se na vida deles eles viram tanta iniquidade e pecado igual nos tempos de hoje. Pergunta. Se na época deles as pessoas cometiam pecado igual estão cometendo na cara dura. Irmão, o tempo está acabando. E Jesus está voltando, e o povo não quer acreditar, e o povo vai lá e acomoda com as bênçãos, as 8.000 promessas. E quer viver as 8.000 promessas numa vida de 80 a 90 anos. Tu que passa disso é cansaço e fadiga. E quer viver essas 8.000 promessas, que é para o povo de Israel. Onde a nossa promessa, que somos gentios, é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem outra. As bênçãos que vai vir sobre nós e nos acompanhar é um alimento que não vai faltar. É um lugar onde deitar e inclinar a cabeça, que o próprio Jesus falou em Mateus 6,33, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, aquilo ali vai te acompanhar. É aquilo. Você vai ter uma vestimenta para vestir, porque nem o lírio do campo veste tão bem igual você e agora sentado. Amém? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Aqui, ó. Aí ele continua aqui, ó. Assim diz o Eterno, o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Irmãos, tem gente que ele acha que ele recebeu de Deus, sabe por quê? Porque está sentado aqui, está ouvindo o que eu estou pregando. Pegou um pedacinho, aí ele daqui a pouco ele vai ali na rua ali, e uma pessoa vai lá e ofende ele, Deus mandou te falar. Vai, bicho, vai.
Aqui, ó, o 4. Ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação Israel. Irmãos, tem tanto profeta nessa nossa geração que o muro dele está cheio de brecha, tem raposa entrando, tem pecado, tem iniquidade entrando, e a vida dele está um lixo, e ele está vivendo de maquiagem, ele está vivendo de qualquer outra coisa, mas não da palavra de Deus. Ele está vivendo de qualquer coisa nessa terra, mas nada vem de Deus. Tudo ali é desejo carnal e coisa profana, e nunca vem de Deus. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado, porque Deus vai falar com a gente quando a gente abre a Bíblia. Não adianta a Bíblia aberta no Salmo 91 empoeirada lá, não, que Deus não vai falar nada. Deus está calado, Deus só fala quando você abre e lê. E você tem que ter a presença do Espírito Santo para receber. Porque tem muita gente falando que é cheio do Espírito Santo de Deus, mas só vive nas obras da carne. Pratica a obra da carne o dia inteiro e depois quer falar de Deus. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Aqui, ó. A fim de que ela pudesse resistir firmemente aos combates no dia do Senhor, irmãos. É um erro, a operação do erro é isso aqui, ó. O ser humano ele não se reveste. A pastora Cláudia aqui é um exemplo de ensinar para a gente a questão de investir em oração. Porque o ministério aqui é de oração. A pessoa não se reveste, não busca de Deus, não busca revestir a vida dela em oração, em jejum, em fechar as brechas do muro, e no dia que vier a tribulação sobre a vida dela, ela não aguenta. Aí ela corre para qualquer pessoa para ganhar uma profecia, para ganhar uma revelação, mas não corre para os pés de Deus. Ninguém quer orar. Não quer, ninguém quer orar. Não busca de Deus. Me espanta muito a pessoa estar aí vivendo na lama do pecado e falar que Deus está falando com ela. Não, irmãos, você tem comunhão com Deus é quando você vai para o monte orar. É quando você vai para a sua casa ali dobrar o joelho. Porque não existe lugar certo para você adorar a Deus. Qualquer lugar que você dobrar seu joelho, Deus está ali contigo. Você tem que ter comunhão com Deus. Não adianta você sair de casa de qualquer jeito. Porque o inimigo dá uma cilada todo dia contra as nossas vidas. Satanás está preparado em toda esquina para nos atrapalhar. Satanás está dentro do nosso emprego, está dentro da nossa própria congregação, está em qualquer lugar para nos impedir de prosperar. E nós não prosperamos por causa da preguiça, por causa da insubmissão à palavra de Deus. Amém? Vamos lá, ó. Vossas visões são falsas, e vossos prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis palavra de Deus, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma, e ainda assim tendes a expectativa de que vossas visões se cumpram. Ó, irmão, não vai cumprir. Não vai cumprir a visão desse profeta que está pregando heresia. Não vai cumprir aquela pregação que está vindo aqui trazer coisa que Deus não mandou. Não vai cumprir. Tem muita gente, irmão, que está convidando pessoas para as congregações, para os ministérios, para encher o lugar, para ganhar qualquer outra coisa, mas alma não. Não tem nada de Jesus. Depois sai de lá, um dá tapa nas costas, o outro cumprimenta e fala tudo quanto é coisa. A conta está chegando. Amado pastor, eu não tenho orado as orações abençoadas. E eu vou falar com vocês uma coisa: muitos vão descer do púlpito para sentar e ouvir aqueles que estão sentados. Muitos vão descer para ouvir os que estão sentados. Vocês vão ver, Deus vai tirar muita gente de púlpito para ouvir aqueles que estão sentados buscando de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, continuando. O 7 aqui, ó. Porventura não tiveste visão falsas, e não falaste adivinhações falsas, quando pregaste, eis que o Senhor diz, sendo que, em verdade, eu não havia falado convosco. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, por causa das vossas palavras frívolas, e porque alardeaste visões fraudulentas, me coloco frontamente contra vós, oráculo de Deus, o eterno soberano. Irmãos, imagina só, ninguém consegue ganhar uma peleja contra Deus. Imagina Deus se colocar contra você agora. Imagina Deus começar a trazer juízo sobre a sua vida, porque você está fazendo só o que você quer. Imagina Deus começar a pelejar contra você. Não vai ter ninguém para poder chegar e te absolver. Ninguém. Porque você acha que Jesus Cristo foi lá e morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida de iniquidade aqui na terra? Você acha que Jesus foi lá e pagou um preço caro para você ficar vivendo de qualquer maneira? Ficar enganando as pessoas? Você acha? Não é assim.
Jesus ele pagou um alto preço para você mudar de vida. Sair daquela vida antiga e viver uma nova. Verdade. Viver uma nova criatura. Glória a Deus. Jesus Cristo falou que você não deve sobrecarregar o seu semelhante com seus fardos. Aqueles fardos que você carrega, que Deus está tratando com você para limpar, você mesmo tem que carregar. Agora, aqueles fardos que você não aguenta carregar, que você adquiriu agora, em Cristo Jesus, levai as cargas uns dos outros. É a gente que tem que carregar. Porque agora você está carregando o fardo de Cristo. E aí, como é que é discernir uma coisa da outra? Tem pessoa que está vivendo uma vida no pecado ainda, não mudou, não é uma nova criatura, não nasceu de novo, não recebeu o renovo do Espírito e quer que você carregue aquele fardo dele, que ele adquiriu no mundo. Não, irmão, você tem que carregar. Agora, você começou a viver em Cristo, e aí agora seu fardo é diferente, porque é de Cristo. Porque tirou aquele fardo pesado e agora está te acrescentando um fardo dele, que é leve e um jugo suave. Aí a gente vai carregar junto com você. Porque você não está enganando a congregação e meus irmãos. Você está vivendo em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Irmãos, aqui ó. Vamos para o 9 aqui, ó, para a gente caminhar e acabar rápido. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel, e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu, o Senhor, o soberano, o disse. Então, o 10, visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, pregando-lhes paz, quando na verdade não há possibilidade alguma de paz, e quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade, rebocando com argamassa e passando cal. Irmãos, tem gente pregando em paz, pregando que Deus vai mudar essa nação, que Deus vai mudar esse governo. Só que Jesus veio para trazer espada e juízo. Ele não veio para trazer essa paz que muito está rogando a Deus. A misericórdia está sobre a nossa vida pelo sangue dele vertido da cruz do Calvário. Tem gente que está pregando que Jesus vai passar a mão na cabeça de gente safado dentro do mundo. Não, irmãos. O juízo vai vir, porque vem para mim, vem para você que está sentado. A gente estava no mundo pecando e Deus nos tirou daquela situação. Vai vir para esses errados também. Deus vai tirar daquela lama e vai trazer para o Evangelho. E se eles não quiserem, ai deles, porque assim diz a palavra de Deus. Se você tem algo contra, briga com a Bíblia, briga com a palavra de Deus. Aqui, irmãos, vamos para Mateus 7, do 15 ao 23. Olha só, muito me espanta que tem gente que fala que é cristão, que é servo de Jesus, pega a carta de Paulo para pregar um evangelho mentiroso. Muito me espanta que o próprio Jesus Cristo afirmou várias vezes sobre isso. Olha só, irmãos. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Irmãos, tem gente que vai entrar na sua vida, vai caminhar com você e você vai crer que ele é um cristão porque ele fala da boca e carrega a Bíblia. Mas você vai conhecendo conforme a caminhada. E você vai ver que ele não tem nada de cristão. Que quando ele conversa, ele não parece nada com Cristo. Porque Jesus Cristo alertou sobre isso. Jesus Cristo ensinou essas coisas, ele falou para a gente não buscar essa paz que o mundo oferece. Ele falou assim, ó, que você vai viver um mundo atribulado, mas você tem que ter expectativa de vencer no final, porque ele venceu esse mundo. Irmãos, a última coisa que nós vamos vencer nessa terra é a morte. Porque no dia que você descer a sepultura, você vai saber se é salvo ou não. Amém? Tem gente que está aí pregando o evangelho do jeito que ele quer pregar. Está trazendo o que ele está no coração dele, através até interpretado por diabo, por demônio. Porque ele crê no coração dele, inspirado por qualquer outra coisa do mundo, mas não é de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Entre em secreto com Deus. Dobra seu joelho em secreto e começa a buscar Deus de todo o seu coração. Não é 80% não, é 100%.
Que aí você vai ver o próprio Deus. Deus vai falar, irmão. Vamos lá, ó. Vamos caminhar aqui, ó. O amado João falou sobre isso, o discernimento. Vamos para 1 João 4, 1, 6. Oi? Pois é. Pois é, que vamos para 1 João 4, 1 a 6, aqui, ó. Alerta contra os falsos profetas. Irmãos, é a Bíblia. É só pegar a Bíblia e ler. Não sou eu que estou falando, não. É Deus que está falando aqui, ó. Amados, não deis crédito para qualquer espírito. Antes, porém, avaliai. Com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído do mundo. Irmãos, você está dentro da sua casa. Você vai ver o que está acontecendo dentro da sua casa com as pessoas que você vive com elas. Se tem Deus ali, é no que fala, é no que vive, é no que assiste na televisão. Você vai ver quem está ali. Aí você fala assim, está repreendido, Satanás, você está pecando. Não, sabe por quê? Porque Jesus falou que você tem que falar, provar se a fruta é de Deus ou não. Se a árvore é boa ou ruim. Isso aí você pode falar para a pessoa, você tem que alertar ela que ela está errada. Paulo falou que as obras da carne são. E os frutos do Espírito são outros. Então, tipo assim, irmão, você tem que ver quem está andando com Deus e quem não está. E é fácil de você ver, isso é convivência. Mano, não quer saber de Bíblia, quer saber de interpretar do jeito dele. Não existe isso, não. A Bíblia está falando. Mano, procura várias versões de Bíblia, mas nunca sai o entendimento certo. Um está falando uma coisa, outro está falando outra e outra. Mas a palavra de Deus é só tem um fundamento. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para o homem ser corrigido. Para o homem ser corrigido e ensinar a forma correta de viver. Irmãos, se o caráter não mudou, você não tem Espírito Santo. Se a vida sua não mudou, você não tem nada de Deus. Se você continua andando com a Bíblia debaixo do braço, vivendo aquela imundícia do mundo, você não é Deus. Não é Deus que operou, não. Quando há uma mudança de caráter, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de postura, uma mudança de mente, você é cristão. Entendeu? Jesus Cristo falou que você tem que viver pela renovação da mente através de Paulo. Você tem que prestar a Deus um culto racional. Você tem que mostrar para Deus ali que você não está de brincadeira com Ele. Você tem que perseverar até o fim. Você tem que entender que isso aqui não vai mudar mais não. Você pode dobrar seu joelho no chão e clamar que não vai mudar. Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida. Não vai ter mudança não. Aqui ó. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, irmãos. Se a pessoa chegar para você e falar assim, eu acredito que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus? Porque ele está falando de boca, o coração está longe. Você sabe como é que a pessoa prova para você que Jesus Cristo veio em carne? É o comportamento dela diante das pessoas. Ela própria mostra que Jesus Cristo conseguiu viver aqui em carne, que ele conseguiu andar aqui em carne, sem cometer essas falhas que o mundo aí fora comete. É a postura e o caráter que fala que você vai mostrar que Jesus Cristo vem em carne. Porque o próprio Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você confessa Jesus Cristo através do seu comportamento diante das pessoas. Não é você concordar com tudo que o mundo fala, não. Você tem que se opor às coisas do mundo. Você tem que se opor à ideologia fraca de muito pregador que está pregando para engrandecer o seu ego, para viver de qualquer maneira. Tem um pregador que está vivendo do luxo e de toda quanto é riqueza através dos fiéis que estão ali dentro, que estão vivendo humildemente. E esse aí não tem nada de Deus, e você vai seguir aquele homem que você está seguindo, porque o próprio Deus te entregou essa disposição mental fraca e reprovada. Vamos lá, vamos acabar aqui, ó. Filhinhos, então, aqui ó, o 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que a vez de vir. Presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque o maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Está vendo? A pessoa mundana, ela fala conforme o mundo está falando. E o mundo compreende ela. Irmãos, se você está falando, o mundo está te aplaudindo, o mundo está te agradando, congregações falsas estão te agradando, está batendo palma para você, está concordando com as suas ministrações, você não tem nada de Deus. Você não está falando nada de Deus, porque aqui, ó, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus
tem nada de Deus. Agora, quem está vivendo e agradando o mundo inteiro, esse aí está achando que ele é de Deus e não é. Porque aqui, irmãos, vamos finalizar aqui em Apocalipse. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Aqui, ó. Vamos ler o 19 aqui, ó. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ó, 20. No entanto, a besta foi presa. E com ele o falso profeta que havia realizado os grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos à espada, que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Irmãos, a espada que sai da boca de Deus para nós aqui hoje é a palavra. E aqueles que recebem essa palavra de bom grado, esse é reconhecido de Deus. Mas aqueles que estão incomodados com o evangelho verdadeiro, esse aí pertence à besta, porque a mente dele não renova, ele não aceita, ele não compreende a palavra de Deus. Irmãos, diante do que nós ministramos aqui hoje, tudo isso aqui está escrito. Se tem alguma dúvida, vai lá e lê. Ora a Deus e Deus vai te revelar. Porque, sinceramente, tem muita gente enganada por causa que a mente e o coração é carnal. Não tem nada do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, né, irmãos? Nós estamos aí para aprender do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Irmão, já cheguei tarde aqui da colocação, mas eu tinha um mês que eu não ia lá.